igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar em cada coração nas manhãs deste domingo. É um prazer estarmos juntos hoje para estarmos compartilhando um pouco mais da Palavra de Deus. Nós estaremos estudando a lição de número 5, é a nossa escola bíblica dominical. E eu gostaria de convidar a todos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 42 e nós estaremos lendo. E logo após nós estaremos fazendo a leitura do Salmo 46. Nós estaremos falando hoje sobre o vencendo o abatimento da alma. Vencendo o abatimento da alma. Salmo 42, depois faremos a leitura do Salmo 46. E diz assim a palavra do nosso Deus: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o meu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. O meu Deus, dentro de mim, ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida, porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vargas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando de nojo por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal os meus ossos me afrontam, os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Desculpa. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gostaria de destacar para vocês que o Salmo 42, ele foi escrito pelos filhos de Coré, né? E o Salmo 46 também foi escrito pelos filhos de Coré, né?
42, eles descrevem para a gente um cenário, né, de abatimento, de tristeza, de dor. E no Salmo 46, eles descrevem para a gente o cenário da vitória, o cenário da experiência que eles tiveram com Deus em meio à luta, em meio à grande tempestade que se levantou em suas vidas. Nós observamos que o Salmo 46, ele descreve, né, situações terríveis, né? Ele coloca ainda, né, esse ainda mostra, né, coisas tremendas acontecendo, coisas que você não tem como resolver, está fora do controle, né? Os montes se moverem do seu lugar, irem para o meio dos mares, né? A terra se mude, né? O mar ruja pela sua braveza, os montes se abalem, coisas que você não tem controle, coisa que está fora do seu governo. E mesmo estando fora do governo, né, que o Salmo vem descrevendo as coisas que estão acontecendo fora do controle, ele lá no final diz assim: ainda que tudo isso aconteça, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E nós vemos lá no verso 10 a palavra do Senhor, né? O próprio Senhor falando para aqueles que buscam a sua face, o próprio Senhor dando, né, a direção e o conselho. Aquietai-vos, ou seja, fiquem sossegados, não se atribulem, não entrem, né, em pânico. Aquietai-vos, ou seja, fiquem quietos, se acalmem e saibam, né? O saber é algo ligado à nossa razão, não ao nosso sentimento. Né? Isso aqui está falando não do seu sentimento, daquilo que você sente, da leitura que você está fazendo no seu ambiente. Mas ele chama a sua razão. Né? Sabei que eu sou Deus. Ou seja, com a sua razão, com o seu entendimento. Saiba que eu sou Deus. E diz: serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre toda a terra, porque grandes coisas irei fazer. Então, no Salmo 42, nós vemos, né, o salmista falando com ele mesmo acerca das coisas que o perturbam e falando, né, o sentimento da sua alma. Por que está abatida a minha alma? Né? O questionamento de outros que estão olhando de fora. Onde está o teu Deus? E no Salmo, né, 42 ainda, ele fala, né, espera em Deus, pois ainda o louvarei. E aí a gente vê no Salmo 46 o Senhor falando, né, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos lá para a nossa lição de hoje, a lição de número 5, que tem por título Vencendo o abatimento da alma. E diz assim a nossa introdução: estamos como brasileiros vivendo um tempo complicado frente aos desafios que a pandemia trouxe a todos nós. Quer pelo medo de ser contaminado, o desemprego e, consequentemente, a falta de renda, viver isolado e tantos outros receios que de certa forma são aceitáveis neste tempo. A pergunta que fica é: como a esperança nos ajuda a vencer essa tempestade de pensamentos negativos que acabam afetando o nosso emocional? O que pode nos fortalecer em meio às enxurradas de noticiários e até conversas pelas redes sociais que só nos causam perturbações? Convido você a vivenciar essas respostas a partir da palavra de Deus. O Salmo 42 é um cântico de lamento, de desorientação, uma canção triste de alguém que sofre e que está completamente perturbado. É um livro de cânticos, orações e de vários autores. Neste caso, o Salmo 42 é um cântico dos coraitas, os sacerdotes responsáveis pela adoração.
Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 19 e Números, capítulo 16. Algumas versões chamam de masquil dos coraitas, que sugere algo pedagógico e com informações para o nosso ensinamento. Quais os principais ensinamentos ou desafios? Enfrentar os dias de perturbação ou os piores momentos que a vida possa apresentar. Daí o salmista oferece aqui 4 ensinamentos como conselhos para enfrentarmos os dias maus a partir do seu coração. O primeiro conselho: em dias de desesperança, busque a Deus. Em dias de desesperança, busque a Deus. Versículo 1 e versículo 2 do Salmo 42. Diz assim: o salmista estava em um deserto circunstancial e também presencial. Ele trazia dentro do seu interior um aperto no coração, que é um sentimento de angústia. Daí, ele pode comparar seu momento como um deserto, vendo uma corça, um animal silvestre, que nos dicionários definem como a fêmea do veado. Ela suspira por águas em meio à sede, em meio às faltas de expectativas de saciá-la. Ela busca através do faro o cheiro das águas. E quase sempre, em meio ao deserto, as águas estão não no pé da montanha, mas nos altos, onde brotam as fontes de águas correntes. O salmista registra que, assim como a corça, ele tinha sede de Deus, e ao contemplar elementos da natureza, ele vê o seu interior, como nos ensina o verso 1. Nos versículos ele fala 2 vezes do anseio por Deus e 4 vezes ele se refere ao nome precioso de Deus. Como a corça, ele está no meio do deserto, mas também deseja a fonte da vida. E qual é a fonte da vida? A fonte não é alívio, proteção, segurança, realização pessoal. O salmista não precisa de fonte humana, ele está unicamente dependente de Deus. Ele sabe que só Deus satisfaz a vida do homem em sua própria necessidade. Em dias de tranquilidade, nos satisfazemos com qualquer coisa, mas nos dias de tribulação, a alma começa a gritar a sua sede por Deus, a ansiar pelo trono de Deus, entendendo que lá encontramos a sua graça. O autor de Hebreus deixa isso registrado no capítulo 4, dos versos 14 ao 16. Em Jesus temos um grande sacerdote. Ele é uma fonte de alegria, paz e descanso. Deus será para nós o suficiente. Certos disso, corramos, pois. O grande pregador Charles Spurgeon disse: a melhor coisa da vida é estar com Deus, e a segunda é desejar de Deus, porque ao estar com Deus, ao desejar de Deus e ao encontrá-lo, podemos ser satisfeitos com tudo que Ele é para nós. Então aqui nós entendemos, e aprendemos no versículo 1 e 2 do Salmo 42, que o Senhor, Ele é aquilo que nos satisfaz, Ele é tudo aquilo que precisamos no momento que precisamos. Então, no momento de tribulação, nada pode nos satisfazer, somente a paz que vem da parte de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 42, ele nos convida a buscarmos ao Senhor, a irmos à sua presença, a entrarmos na presença do Senhor, porque lá, na presença de Deus, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Nós encontramos a paz, nós encontramos o consolo, nós encontramos o conforto, nós temos as nossas forças revigoradas. Lá nós somos reanimados, porque para Deus nada é impossível, tudo é possível para Deus. E tendo o conhecimento de que todas as coisas são possíveis para Deus, que todo o poder pertence a Deus, temos as nossas forças renovadas e revigoradas, porque a fé é fortalecida e assim nós temos ânimo
para continuar a caminhada na certeza de que Deus está no controle da nossa vida, no controle da nossa história e no controle de todas as coisas, e por isso estamos seguros nele. Em Deus nós temos a segurança que precisamos, e por isso o salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então, por quê? Porque assim como a corça busca água para saciar sua sede, para renovar as suas forças, assim a nossa alma busca Deus para termos a nossa sede, a nossa necessidade emocional, psicológica, física, saciada, totalmente saciada por Deus. Porque na sua presença, na presença de Deus, a vida, na presença de Deus, a abundância de alegria, assim nos ensina a palavra. Então, em Deus, toda a desesperança é renovada pela esperança que vem da parte de Deus. Então, o primeiro ponto, em dias de desesperança, de tribulação, busque a Deus. É o primeiro conselho do salmista. O segundo conselho do salmista, nós encontramos no versículo 3 ao versículo 5 do Salmo 42. Diz assim: em dias de desesperança, leve o seu coração à mensagem que fortalece. Em dias de desesperança, leve a seu coração a mensagem que fortalece. Diz assim: o salmista fala sobre lágrimas e descreve o motivo. Onde está o teu Deus? Muitos de nós já ouvimos esta pergunta frente a um diagnóstico médico, a morte de um ente querido de forma trágica, um filho nas drogas ou prostituição, em meio ao desemprego e as portas fechadas, sem oportunidades, ouvimos: aonde está o teu Deus? É como se até o interior dissesse isto, como se não bastasse os questionamentos de pessoas. Parece que o interior de cada um de nós grita: cristão, se Deus te ama tanto, como você diz, onde está o teu Deus? Ele se foi? O salmista apresenta angústia ao se lembrar de algumas coisas. Lembrava-se como seu povo ia aos cultos públicos, daí das festas, dos cânticos que eram entoados até chegar ao lugar de adoração. Ele está adoecido ao lembrar que estava agora sem esta oportunidade. Tanto as cobranças externas quanto as cobranças do seu coração o maltratavam naquele momento. No versículo 5, ele prega a sua própria alma. Por que está abatida? Eu sei que estamos enfrentando uma realidade que nos tira a esperança, mas a solução é esperar em Deus. Nós precisamos aprender a termos respostas para os questionamentos do nosso coração. O salmista, no Salmo 42, do verso 3 ao 5, nós vemos ele em grande conflito. O salmista, ele tem a sua alma, abatida pela circunstância que ele está vivendo, e ele mesmo, leva para Deus através desse salmo, através da sua oração, o questionamento que as pessoas fazem para ele, que também pode ser, a reprodução do seu próprio sentimento, do seu coração. As pessoas me perguntam, como diz o salmo, está escrito aqui no Salmo 42, onde está o teu Deus? Quando a fornalha esquenta e as circunstâncias se apresentam diante de nós tão adversas, é comum o questionamento, onde está Deus que não viu, não viu isto? Onde está Deus que não estendeu a sua mão para me socorrer? Onde está Deus que permitiu todas essas coisas? Mas o salmista, ele mesmo responde, ele pergunta para sua alma: por que você está abatida? Com tudo isso que estão lhe falando, com tudo isso que estão te questionando, por que você está abatida, com o seu questionamento interior, que foi levantado mediante as circunstâncias que se apresentam?
Há situações na nossa vida e circunstâncias na nossa vida que a impressão que dá é que uma vai puxando a outra, né? Uma circunstância ruim puxa outra circunstância ruim, que puxa a outra, e aí você tem uma soma de dificuldades e a alma automaticamente pergunta, né? O que está acontecendo, Senhor? Por que disso tudo? E aí o salmista ele diz para sua alma: você não tem por que estar assim. Espera em Deus, espera nele, porque eu ainda o louvarei. Ou seja, é certa a minha vitória, é certo que o Senhor entrará com providência, é certo que o Senhor abrirá para mim um novo caminho. E todas essas circunstâncias que eu estou vivendo são aprendizados para amadurecer as minhas emoções, amadurecer, né, a minha forma de pensar, a minha forma de aprender e de compreender Deus. E assim eu verei os milagres de Deus sendo realizados na minha vida. O salmista, né, ele mesmo chama a sua própria atenção e diz: por que você está abatida? Não tem motivo para isso. Espere em Deus, veja aquilo que Deus vai fazer. Espere para que você contemple com seus olhos o grande livramento que virá. Pois ainda o louvarei. Esse pois ainda o louvarei é uma certeza, é uma convicção de que é certo que o Senhor me dará a vitória. Não há dúvida, por aquilo que eu conheço dele, por aquilo que ele já fez na minha vida, certamente ele fará muito mais. É aquilo que nós falamos no tema anterior, né? no tópico anterior. É a certeza da presença de Deus, que na presença dele eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Então eu devo esperar nele, eu devo confiar completamente no seu agir, eu devo confiar completamente no mover das suas mãos ao meu favor. Nós precisamos compreender que Deus ele trabalha em todo o tempo ao nosso favor, ainda que em torno de cada um de nós, ainda que a nossa volta nada sustente a nossa fé, ainda que a nossa volta, como diz o Salmo 46, né, que também é um salmo dos filhos de Coré, ainda que tudo esteja desabando, como diz o Salmo 46, tudo esteja fora de controle, que não tenha como você resolver nada, ainda que tudo esteja ruim, há um rio, ou seja, há um mover de Deus, há uma solução de Deus para mim, e que eu devo me aquietar, porque lá no Salmo 46, no verso 10, a palavra de Deus para o salmista é essa: aquietai-vos, ou seja, fique tranquilo, aquieta a sua alma, silencie a tempestade dentro de você, aquietai-vos e saiba, como eu disse no início do vídeo, o saber não é uma questão emocional, o saber é uma questão racional. Saiba que eu sou Deus, né? O eu sou que sou lá do início, né? Do livro de Êxodo, do capítulo 3. Eu sou Deus, eu sou aquele que faz todas as coisas, eu sou aquele que realizo. Então, aqui o salmista, no versículo 5, ele entende que não há motivos para sua alma estar abatida. Por que você está abatida? Não tem razão para isso? Espere em Deus, você vai ver que tudo isso será solucionado. Espere em Deus e você verá que tudo isso terá a resposta da parte do Senhor, o livramento, né? A restauração, a transformação que vem da parte do Senhor, a provisão. Confia no Senhor. O terceiro ponto, né, o terceiro conselho que o salmista do Salmo 42 nos dá, está no versículo 6 e 8 do Salmo, que diz assim: em dias de desesperança, lembre-se de Deus. Você não está só. É promessa do Senhor. Nós encontramos dela lá no Mateus capítulo 28, na parte final do texto, que diz que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nunca estaremos sós. Lembre-se de Deus em tempos de desesperança, de grande tribulação. Lembre-se de Deus. O cenário parece mudar aqui. Ele sai do deserto e vai lembrar das alturas das montanhas.
ele vai mencionar os lugares altos de onde brotam as nascentes do Jordão. No versículo 7, ele usa o termo: um abismo chama outro abismo, porque trata da ideia do movimentar das águas turbulentas frente à enxurrada em dias de chuva. Ele faz uma comparação de uma alma bagunçada, atribulada. Abismo é a ideia caótica que Moisés usou em Gênesis ao falar sobre a terra sem forma e vazia. Gênesis 2, verso 2. A gente lê lá em Gênesis, no princípio era o verbo e o verbo... No princípio era o verbo, não. No início criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o texto diz assim: e havia trevas ou caos sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz. E o Espírito de Deus parava, sobre a face das águas. Então, a ideia que o salmista está usando aqui, no Salmo 42, quando fala de um abismo, chama outro abismo, ele está usando essa mesma ideia que Moisés passou no livro de Gênesis, capítulo 1. Que no princípio havia trevas, o vazio sobre a face do abismo. Então é sobre isso que o autor está usando aqui. As trevas, a escuridão. Então ele está falando que a nossa alma, quando ela está perturbada, é como se fosse um abismo. Quanto mais você se perturba, quanto mais você se angustia, é como um abismo que chama outro abismo. É uma angústia que chama outra angústia, é uma perturbação que chama outra perturbação. É algo que não acaba, é algo que se alimenta a si mesmo. Então o autor aqui, ele aconselha, Ele fala que quando nós estamos com a nossa alma perturbada, bagunçada, é como um abismo que chama outro abismo. É como se ele dissesse que estava em meio a um turbilhão de águas. Ele lembra de Deus, no verso 6 ele fala isso. Ele lembra de Deus. Ele é levado de um lado a outro, lembrando de Deus. E como revela isto? No versículo 8, o salmista em sua oração tem uma certeza. No versículo 8, o salmista em sua oração ele tem uma certeza. Ele conta, em meio aos dias maus, com a misericórdia do Senhor durante o dia e uma oração de louvor durante a noite. São interessantes as colocações do salmista quando diz que as ongas e vagalhões ou catadupas, cascatas, cachoeiras e cataratas são de Deus. O salmista não vê os problemas que ele está enfrentando, as lutas como alvos do diabo ou consequência de seu próprio pecado, mas consegue ver tudo como oriundo da ação de Deus e fazer disso seu cântico, sua oração de dia a dia. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das suas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Muitos cristãos, influenciados pelo misto de pregação que ouvem ou participam, começam a achar que tudo o que está acontecendo e que inquieta vem como uma seta do diabo, interferência do inferno, entre outras coisas. Daí tantas frases de efeito como: pisar na cabeça do diabo, está repreendido, determino isso ou aquilo, não aceito, e por aí vai. Mas a pergunta que precisa ser feita é: e se as ondas agitadas, se as tribulações, se as lutas tiverem a mão de Deus para nos trazer um novo tempo, ou um amadurecimento, ou crescimento, ou a maturidade? Nem tudo que vivemos vem, da parte do inimigo das nossas almas.
muitas das situações que vivemos é permitido pelo Senhor, mesmo as coisas ruins, as coisas negativas, é permitida pelo Senhor para que possamos aprender, amadurecer e para que um novo tempo seja iniciado na nossa vida. Às vezes é difícil a gente aceitar, né? Que o Senhor às vezes permita que circunstâncias negativas nos acometam, né? Aconteçam conosco. Mas a gente se esquece que na Bíblia existe um livro, né? O livro de Jó. No livro de Jó, o Senhor permitiu, né, que o inimigo, o diabo, se levantasse contra Jó e trouxesse para ele muitas lutas, muitas dificuldades, né? Jó, ele perdeu seus filhos, seus 10 filhos, ele perdeu o seu dinheiro, né? Seus bens, né? As suas ovelhas, o seu gado, muitos dos seus empregados, ele perdeu. E não somente isso, ele também perdeu a sua saúde. Tudo isso num único dia. Não foi assim em tempos. Aconteceu tudo no mesmo dia. E o Senhor permitiu que acontecesse isso. Mas por que o Senhor permitiu? O texto do livro, né? O livro nos ensina que ao final de todo esse processo que Jó passou, o texto no final diz que Jó, ele passou a conhecer a Deus como ele jamais havia conhecido. Ele aprendeu na prática sobre o amor, a compaixão, o consolo e a fortaleza que Deus é. Ele aprendeu que Deus, ele é o Todo-Poderoso e que nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. E o texto também diz que o segundo momento da vida de Jó foi muito melhor e maior do que o primeiro. Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. E as circunstâncias ruins amadureceu a sua fé, fortaleceu a sua fé e o ensinou a conhecer Deus como ele realmente é. Então, nem toda circunstância ruim que a gente vive, nem sempre é uma influência, né, demoníaca. Deus permite para que possa nos ensinar e também possa nos levar para um novo tempo. A pandemia que estamos vivendo hoje, o isolamento social que estamos vivendo hoje, ela é uma oportunidade que Deus dá à sua igreja, que dá às pessoas, de conhecê-lo como o Deus provedor, o Deus que dá livramento, o Deus que traz vida, o Deus que restaura aquilo que está morto. Né? Como diz a canção, ainda que esteja morto, viverá. É aquele que traz vida onde só há morte. E aquele que traz um novo tempo, né? Novos milagres para aquilo que nós consideramos perdido. Quem sabe, após essa pandemia, né? Todos nós esperamos uma economia falida, nós esperamos muita fome, muita dor, muito sofrimento. Quem sabe, após essa pandemia, nós teremos da parte de Deus um novo tempo de prosperidade, de bênção, para que todos aqueles que tinham certeza que nós viveríamos um tempo de muita privação, possa ser surpreendido, né? E a gente possa ver nos jornais a notícia que, apesar de se esperar uma economia falida, após a pandemia, nós temos uma economia próspera, uma virada de mesa na economia brasileira. Nós temos empregos, tantos empregos que falta mão de obra, né, para trabalhar, tem vagas sobrando. Quem sabe não nos aconteça isso, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para o nosso Deus tudo é possível. Cabe a nós crermos e confiarmos, assim como o salmista aconselha.
a confiança imutável, inabalável em Deus, no seu poder, na sua grandeza e na sua graça. Então, continuando aqui a nossa leitura. E o último ponto: em dias de desesperança, persevere, não desista, permaneça, continue caminhando, continue a andar, né? Aquela filme, né, o Procurando Nemo, nós temos a peixinha azul, a Dolly, né, que ela canta uma musiquinha, né? Continue a nadar, continue a nadar, ainda que esteja tudo ruim, né? Mesmo que você perca a direção, continue a nadar, né? Assim que ela canta. E pra gente, hoje, continue caminhando, continue perseverando, não desista. Deus é o Deus das impossibilidades se tornarem possibilidades. Ele é o Deus do impossível, né? Ele abre portas onde não há paredes. Ele é o Deus dos improváveis, daqueles que não se esperava nada deles, mas Deus torna prováveis pessoas úteis, pessoas que serão marcos na história. E a gente conhece muita história, né? Na história da humanidade conhecemos muitos homens e mulheres que eram improváveis, né? E se tornaram gênios, se tornaram pessoas que marcaram histórias. Se você pegar os livros de história e verem, né? Nós temos o exemplo clássico de Albert Einstein, que na sua infância teve dificuldades para aprender a ler, para aprender a escrever, mas ele se tornou na sua idade adulta um dos maiores gênios da humanidade da história, um improvável, né? Se tornou provável através do mover de Deus, porque tudo vem de Deus, todo dom, toda bênção, tudo aquilo que somos de melhor vem de Deus. É Ele quem nos dá. Vamos caminhar. Diz assim: em dias de desesperança, persevere, versículo 9 e 11 do Salmo. O salmista tem questionamentos apesar de convicções. Isto é importante porque muitos sofrem a culpa de questionar quando as pressões vêm. Encontramos aqueles que cobram atitudes de resistência e fé, como se o fato de revelar a humanidade fosse uma transgressão a Deus. O salmista revela em suas palavras que o seu interior está cheio de dúvidas e dor na alma. Assim como todos nós nos sentimos em meio às dores e às crises. Daí, ele faz algumas perguntas. Por que se esquecestes de mim, ó Deus? Por que ainda sinto a pressão dos meus opressores? Deus, o Senhor foi embora? Por que me perguntam onde está o meu Deus? A tristeza do salmista é real, mas não para. Ele persevera em trazer para si mesmo a esperança, as convicções do seu coração. Às vezes a nuvem escura parece permanecer sobre a família. As lutas são terríveis, mas precisamos trazer à mente a certeza de um Deus presente, que é o Emanuel, Deus conosco. Uma das atitudes que qualquer cristão precisa entender é não se apressar em exortar os que sofrem ou que estão desesperançados. Lembremos-nos de Jó, que em meio ao sofrimento recebeu a visita de pessoas que não acolheram a sua dor, mas só serviram de juízes para condená-lo com um discurso de dúvida e cobranças. Onde está o teu Deus? Você pecou? Está debaixo da ira de Deus? Já ouvi de muitas pessoas em profunda depressão desabafar que perguntas iguais a esta lhe foram feitas, e isso é muito cruel. Em meio ao sofrimento de alguém, não fale. Esteja apenas ao lado acolhendo. Isso será suficiente. O salmista, em meio a todas as perguntas e lágrimas, faz como se fosse uma outra pessoa trazendo para ele a resposta. Nós vemos isso no versículo 11. Alma, por que você está abatida? Nem tudo está perdido. Espera em Deus. Por que está tão perturbada?
Espera em Deus. Ainda chegará o tempo de cantar. Isso passará. Não esqueça, alma, o Senhor Deus é a salvação. Ele é Deus e nele podemos confiar. Persevere, isto vai passar. De toda a lição, né? E de todo o Salmo 42, esse é o momento mais precioso em que a gente recebe, né? Aquele upgrade, aquela certeza, porque isso é uma certeza, é uma convicção. Nós precisamos nos apegar a isso. Que diz o seguinte: porque está abatida? Vou ler de novo, né? Alma, por que está abatida? É uma pergunta. Aí a resposta: nem tudo está perdido. Espere em Deus. Pergunta: por que está tão perturbada? Resposta: espere em Deus. Ainda chegará o tempo de cantar. Isso passará. Resposta ainda: não esqueça, a alma, o Senhor Deus é a salvação. Ele é Deus e nele podemos confiar. Persevere, isso vai passar. Que você possa crer nesta palavra, que você possa confiar nisso, que o Senhor, Ele é Deus. Ele não perdeu o controle da história, Ele não perdeu o controle da sua vida. Isso tudo vai passar e você irá cantar e você irá glorificar o nome do Senhor por todas as maravilhas que Ele irá realizar e fazer na sua vida. Em Romanos 8, do versículo 31 a 39, nós aprendemos, né, através do apóstolo Paulo, que nada, absolutamente nada, nos separa do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem fome, nem nudez, nem espada, nem perigo, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ainda que o sofrimento seja agudo, ele não pode nos separar do amor de Deus. Deus, ele está no mais profundo vale e nas mais altas montanhas. O Senhor nunca nos deixa só. No Salmo 139, nós vemos isso muito claro, né? Ainda que a gente se esconda no mais profundo mar ou no mais profundo abismo, lá Deus está. E é interessante que o Salmo diz, né? Que as trevas são para o Senhor dia. As trevas são para o Senhor dia. E o Salmo também nos ensina que a palavra não nos chegou à boca, né? Não nos subiu à boca. Nós apenas nem expressamos aquilo que está no nosso coração. Mas o Senhor já sabe. Ele já sabe. Confia no Senhor. Essa é a palavra da manhã deste domingo para o seu coração, para a sua alma. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele. E o mais Ele fará. Que o seu coração possa descansar. Que a sua esperança possa ser renovada no Senhor. E que você possa ter a certeza que o Senhor é Deus e que Ele está atento ao seu clamor. Ele ouve a todos e o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Amém? Até o próximo domingo e que você possa ter uma semana abençoada e que durante essa semana você possa buscar a face de Deus através da oração, que você possa buscar conhecê-lo através da sua palavra e que você possa abrir o seu coração para caminhar com Ele e aprender cada vez mais acerca do seu amor, acerca da sua palavra, da sua graça infinita e da sua misericórdia que se renova amanhã. Que Deus te abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser.